Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal, só para dar uma dica e passar algumas informações sobre as placas MP3 amplificadas. Essas placas, pessoal, elas são feitas com esse tipo aqui de regulagem, ó. Esse regulagem que tem aqui, essa parte aqui, ó, é tipo um step down de regulagem que ele regula os 5 volts do processador aqui, ó. Então quando uma placa dessa tiver, cada placa dessa que tiver esse tipo de circuito aqui, esse circuito aqui é o circuito que regula os 5 volts para o processador. Então ele é um step down automático. E a dica é o seguinte, é usar uma boa fonte de alimentação para não ter problema nesse componente aqui e aí vir queimar o processador e a sua placa morrer, certo? Esse modelo aqui também usa, ó, que é a 50 mais 50 RMS real, uma placa muito boa, muito bruta, muito boa, usando o chip 3116 de amplificação, TDA 3116 de amplificação muito boa. Então essa placa aqui, como ela é muito potente, é uma placa que geralmente quando usa fonte ruim ela vai ter problema de queimar o processador por conta disso, né? Aqui ela está ligada numa fonte de 19 volts e tem que ter fonte boa para você botar volume na placa e ela aguentar. Ó, aumentar o volume no máximo e a tensão não pode cair. Então a tensão ali de alimentação de entrada não pode cair. Se fosse uma fonte que não suportava, essa tensão ia ficar oscilando, oscilando, e aí o step down ele ia trabalhar desregulado, e aí o que vai acontecer? Queima aqui o nosso processador. Então tem que ter a fonte compatível com a potência que vai ser usada, certo? Então todas essas placas aqui que tem esse tipo de regulagem, isso aqui também tem. Tem outros modelos assim semelhantes a esse aqui que é tudo assim. Use fonte boa, fonte chaveada desses modelos assim, ó, mas com boa potência, né? Com 2 amperes, depende da potência da sua placa, 2 amperes, 3 amperes, 4 amperes e reais, fonte reais, boa mesmo, que você não vai ter problema aí com suas placas. E outra coisa, às vezes tem cliente que diz, eu comecei a aumentar o meu volume e a placa desligou. Isso é porque a fonte ela não está tendo também potência suficiente. Aí ela está chegando no máximo dela de potência. Aí ela aciona a sua proteção e ela desliga. Então o problema não é a placa, o problema é a fonte. Então a fonte tem que ser a melhor possível, compatível com o projeto e a placa. Então, o importante é usar fontes boas. Use sempre fonte assim, esse tipo de fonte, ó, fonte chaveada. Essas fontes chaveadas boas, no mínimo de 2 amperes, no mínimo de 2 amperes. Mais de 2 amperes no mínimo. No mínimo. Use esse tipo de fonte aqui. Não use fonte com trafo. Porque o trafo ele dá uma tensão de pico sem carga, dá aquela tensão de pico lá em cima, e quando você começa a solicitar carga no circuito, carga corrente, a tensão fica caindo. Não fica uma tensão assim estável, ó. Aqui pode aumentar o volume que vai ficar esses 19 volts aí. E se a placa consumir muita corrente esse tipo de fonte aqui não conseguir, ela desarma e aí não queima a placa. Então essa fonte aqui, esse tipo de fonte aqui que é o ideal, é estabilizada, segura realmente e não tem problema. Então não use trafo. Trafo também tem um problema de ficar oscilando a tensão. Isso aqui é estabilizada e ainda tem circuito de proteção, é uma boa fonte. Então
Dica, fonte boa, fonte boa. Senão você vai queimar a placa e só jogar o dinheiro fora.